Muito bom dia, minha família amada do coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. Espero principalmente, como sempre, que você esteja com fome, que a sua alma esteja com fome, com sede, com muita vontade, com muito interesse de conhecer mais de Deus. Hoje é um grande dia. É o dia que o nosso Pai do Céu fez. É o tempo que Ele preparou, que Ele separou para nos atrair, para nos trazer até aqui nesse dia, para sentar na mesa com Ele, para olhar nos olhos dele de bondade, de misericórdia, de amor. É tempo, família, em nome de Jesus, de abrir o coração. Abre seu coração agora, em nome de Jesus, para receber o amor perfeito que está fluindo agora mesmo do coração do nosso Pai do Céu. O amor perfeito que lança fora todo medo. O amor perfeito, a verdade, que nos liberta de todo mal, de todas as mentiras, que nos faz livres, livres de verdade. Família, hoje é um grande dia, vamos ler juntinhos aqui os Salmos 89. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os Salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho também para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E antes da gente começar a nossa leitura, gente, o Salmo de hoje, ele é bem grande, mas é um Salmos precioso. E o que o Senhor hoje tem para falar para nós aqui, abre seu coração porque é muito precioso. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de restaurar o nosso coração. Olha só, eu tenho certeza que assim como você, todas as pessoas, o que temos em comum, tá? Todas as pessoas deste mundo que estão nessa terra, neste planeta, querem o quê? Ser feliz. Querem o quê? Se sentir amado. Não é verdade? Quem é que não quer se sentir amado? Quem não quer ser amado? Quem não acredita que é necessário ser amado para ser feliz? O problema a grande questão é que muitas vezes nós estamos buscando o amor e a felicidade no lugar errado, nas coisas que não vão nos preencher, nas pessoas que não podem nos suprir, não podem preencher essa lacuna que nós temos em nós e que só o Senhor pode preencher. A verdade é que nós nascemos para viver conectados com o nosso Pai do Céu. A verdade é que nós nascemos para viver conectados com a fonte. E essa fonte é uma fonte de água viva, uma fonte que infinitamente tem mais para nós, tem mais amor, tem mais vida, tem mais luz, tem mais paz, tem mais clareza, tem mais alegria, porque esse é o reino do nosso Pai. Nós vivemos então nessa terra sem poder ver o nosso Pai, sem poder ver Jesus, sem poder ver o Espírito Santo com os nossos olhos naturais, mas não é porque não podemos ver que não acessamos esse amor, que não podemos acessar esse amor, que não podemos acessar essa verdade, que não podemos viver com o nosso Pai. Família, eu creio com todo o meu ser que esse é o plano original de Deus para as nossas vidas, viver com Ele todos os nossos dias, viver olhando para Ele, apreciando Ele, escutando Ele. E sabe, família, o mundo hoje sofre porque quer ser amado, porque quer ser valorizado, porque quer ser respeitado, porque quer ser escolhido, mas busca isso em coisas, busca isso em pessoas. Então, eu preciso ter para sentir que eu tenho valor. Eu preciso ter status, eu preciso ter conquistas, eu preciso ter coisas que muitas vezes nem é uma verdade que eu quero, mas é porque talvez é assim que eu vou me sentir pertencente, talvez é assim que eu vou me sentir valorizado, talvez é assim que eu vou me sentir respeitado. Só que isso é um engano, família, é um engano, sabe? Muitas vezes as pessoas elas vão colocar suas expectativas em pessoas, então se a pessoa não te valoriza, se a pessoa não te ama, se a pessoa não te respeita, se a pessoa não te dá aquilo que você necessita, aquilo que você deseja, você sofre, você cai, você chora, você fica caído. Que coisa maluca é essa? Nós não nascemos para viver assim. Nós não nascemos para sermos dependentes de pessoas, nós não nascemos para que as pessoas sejam a nossa fonte, certo? Às vezes as pessoas vão ser. Às vezes as pessoas vão ser cura, às vezes as pessoas vão nos fazer bem, às vezes as pessoas elas vão ter palavras, às vezes elas vão ter
toque, elas vão ter abraço, elas vão ter amor, elas vão ter cuidado com a nossa vida, mas e quando não tiver? E quando não tiver? E enquanto você não tem aquilo que você acha que precisa ter para você ser feliz? E enquanto você não tem, por exemplo, um relacionamento que você acha que precisa ter para ser feliz? Você não vai ser feliz? A sua vida não vai ter valor? Essa é a grande relevância do que vamos falar aqui. A gente não pode esperar ter, conquistar, chegar em algum lugar para ser feliz, para ser amado, para se sentir amado, para se respeitar. Sabe, para encontrar a fonte certa, a pessoa certa, que nos honra, que nos respeita, que nos aprecia. Nós somos valiosos para o Senhor. A nossa vida é valiosa para o Senhor. Nós somos preciosos para o Senhor. Ele não abre mão de nós, Ele não abre mão da nossa vida. Ele deseja se relacionar com a gente, Ele deseja cuidar da gente, Ele deseja cuidar do nosso coração. Então, família, isso é urgente. É algo urgente. E sabe, isso tudo que eu tô falando aqui com vocês não é algo que eu observei em pessoas, que eu vi pessoas vivendo. É também, hoje eu vejo. Mas é algo que o Senhor me fez vencer, porque eu já fui essa pessoa que buscava em pessoas, que esperava de pessoas. E que quando não tinha, achava que era eu o problema. Achava que era eu que não tinha valor. Achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E isso não é verdade. Assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor me libertou disso, dessa mentira, Ele também vai fazer isso com a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Para a gente ser verdadeiramente feliz, e eu não acredito não que é utopia ser feliz, tá? Até porque a palavra de Deus vai falar assim, ó, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Como é feliz o povo que anda na luz da tua presença. Como é feliz o povo que te conhece, que te reconhece. Como é feliz o povo que purifica o coração e te vê, recebe a tua misericórdia. Como é feliz o povo que te busca, que se submete, que te teme. Como é feliz o povo que anda na luz da tua presença. Não é utopia a felicidade. Não é utopia, aliás, o Senhor, o reino do Senhor, o reino do Rei, dos reis, o reino do soberano, do Altíssimo, é a alegria. Como é o reino do céu? Como é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria. E essa alegria, ela provém do Espírito Santo. É da fonte que vem a nossa alegria. É do nosso Pai, é do coração do nosso Pai, é da presença do nosso Pai, é desse relacionamento que vem a nossa alegria, é de ouvir o nosso Pai. Então, claramente aqui, ó, hoje, nesse vídeo, você precisa entender isso com clareza. A nossa fonte de felicidade, a nossa fonte de alegria vem desse relacionamento com Deus. Vem desse relacionamento íntimo, dessa intimidade, que é uma construção, família. Não pense que as coisas vão acontecer do dia para a noite, que tudo vai ser restaurado, que tudo vai ser curado do dia para a noite. Pode ser, o Senhor pode fazer? Pode. Mas ainda que Ele faça, o que Ele quer é viver com a gente para sempre. O que Ele quer é esse relacionamento para sempre. A intenção do coração dele é esse relacionar-se com a gente todos os nossos dias. Então a gente constrói um relacionamento de confiança, que a gente constrói em Jesus, que é a rocha, um tijolinho de cada vez, de tijolinho em tijolinho, algo grande, algo forte, algo inabalável, um relacionamento inabalável, uma confiança inabalável, uma certeza inabalável, sabe? A gente pode duvidar do que os nossos olhos estão vendo, mas nunca, jamais duvidar do amor que o Senhor sente por nós, da fidelidade dele. Os salmos que a gente vai ler aqui hoje é um salmos que começa dizendo assim, a nossa canção, a canção do nosso coração deve ser: o Senhor me ama, Ele é fiel a mim, eu sou amada por ti. É cantar o amor dele. É Ele que nos capacita, inclusive, a amá-lo, a amar as pessoas. Porque é dele que vem o amor, é dele que provém o amor. Se a gente pode amar alguém, se a gente pode amá-lo, é porque Ele nos ama primeiro. É porque Ele nos entregou primeiro. É porque Ele nos deu primeiro. É porque Ele nos enche até transbordar.
Então a gente precisa reconhecer que Ele é a fonte. Ele é a fonte de amor. Ele é fiel, Ele é constantemente bom, constantemente amável, amor. Constantemente Ele ama a sua vida. Constantemente Ele é bom, Ele tem olhos de amor para você. Constantemente Ele quer o seu bem. Constantemente Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Constantemente Ele quer te cuidar, Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar. Ele quer fazer algo novo, algo belo. Ele quer, na verdade mesmo, te levar para a história que Ele escreveu para você. Te fazer se tornar aquilo que Ele fez você para ser. Você entende? É como se o Senhor, Ele tivesse escrito um desenho, Ele fez um desenho, Ele escreveu um plano para sua vida, Ele escreveu uma história para você, Ele escreveu os seus dias, Ele escreveu... É como se não, Ele fez isso. Todos os seus dias foram escritos por Ele no livro da vida. No livro dele. Ele só escreveu vida, só bênçãos, só amor, só beleza. Isso significa que você não vai passar por vales, por desertos, por momentos desafiadores, difíceis da sua vida? Não, não significa, mas Ele vai estar com você. Em todo tempo, Ele é o nosso bom pastor. Ele nunca falta. Ele não deixa nada faltar. Ele tá vendo, Ele tá ouvindo. Ele quer cuidar de você e Ele quer que você e a gente aprenda a contar com Ele, a ouvi-lo e ser transformado naquilo que Ele quer que a gente seja. Como assim? Parecidos com Jesus, com a mente de Jesus, com o coração de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com o olhar de Jesus, com o amor de Jesus. O Senhor quer que o nosso coração seja uma terra fértil. Quando a gente tem uma terra fértil, quando o nosso coração é uma terra fértil, então Ele pode nos guiar sobre tudo que deve guardar, guarda seu coração, porque é dele que provém a fonte da vida. É tão importante a gente cuidar do nosso coração, a gente higienizar o nosso coração todos os dias da nossa vida. É tão importante. Sabe, família, é relevante esse assunto que a gente está conversando aqui hoje, porque a gente não deve esperar nada se cumprir ou acontecer para a gente entender quem a gente é. Pelo contrário, a gente deve entender quem a gente é, para que depois o Senhor nos guie para tudo que Ele quer que a gente faça, para todas as boas obras que Ele preparou para nós, para todos os sonhos que Ele sonhou para nossa vida, para todos os sonhos a realização de todos os sonhos que Ele colocou no nosso coração. É dele que vem o sonhar, é dele que vem o realizar. Então é muito relevante, é urgente, é para ontem. A gente está perdendo tempo de vida quando a gente não se relaciona com o Senhor, mas se relaciona com Ele para ouvir a vontade dEle e ser transformado na vontade dEle. Quando a gente se relaciona com Ele para a gente se submeter debaixo da mão poderosa dEle, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte, para que Ele faça a boa obra dEle em nós, para que Ele complete toda a boa obra que Ele começou, para que Ele quebre tudo e faça algo novo, para que a gente seja um vaso nas mãos do oleiro, para que a gente seja a casa dele, para que a gente se diminua e ele cresça, para que ele viva em nós, para que a gente diga, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo, eu penso nas coisas do alto, eu tenho os interesses do meu Pai, o meu coração está ligado com o coração do meu Pai. Eu me sinto amada, eu me sinto plena, eu me sinto segura. Eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso ter ansiedade com nada. Se alguma porta se abrir, ou se alguma porta se fechar, se ele me disser não, eu sei que é amor. Ele cuida de mim, ele me disciplina. Ele quer me guiar, ele quer me renovar, ele quer nos fazer ser aquilo que ele fez a gente para ser. Então, família, é sobre isso o chamado de Jesus. Quando Jesus nos chama para ser filhos, não é para eu continuar sendo eu. Não, ser filho de Deus é receber o Espírito Santo de Deus. E quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu vivo uma transformação. Eu preciso viver uma transformação, preciso viver uma metanoia. O Espírito Santo vai convencer a gente dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Ele vai iluminar pra gente tudo aquilo que tem em nós, escolhas, né, que a gente fez na nossa vida que não vieram dele.
Você entende, família, que a gente não tem nem discernimento quando a gente não tem referência? A gente não sabe fazer escolhas quando a gente não tem referência, quando a gente não tem a luz com a gente. A gente faz alianças erradas, a gente faz escolhas erradas, a gente quebra a cara, as coisas não dão certo. Por quê? Porque a gente não tem referência. Porque a gente não tá fazendo a escolha de caminhar com a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Como é que a gente vai ter vida? Como é que a gente vai viver a vida que a gente nasceu para viver? A vida abundante que a gente nasceu para viver, se a gente estiver fora de Deus. Pensa bem, tá? Nós somos uma espécie humana. E essa espécie humana, imagem e semelhança de Deus, foi criada para viver em Deus. Esse é o nosso habitat natural. Você entende? Assim como o peixinho precisa habitar no mar. Se você tirar o peixinho da aguinha, o que vai acontecer? O peixinho não vai voar, ele não vai andar, ele vai morrer. Assim, se você colocar um pássaro na água, ele não vai nadar, ele não vai criar perninhas e andar, ele vai morrer. Assim somos nós, seres humanos. Nós nascemos para viver em Deus. Nós nascemos para viver em Jesus, nós nascemos para viver no reino, nós nascemos para viver no jardim, para viver nesse lugar maravilhoso, na presença do nosso Pai. Porque Ele é a vida, Ele é a fonte de tudo que é bom, de tudo que a gente busca, de tudo que a gente deseja. É Ele que nos enche, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece, é tudo dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele, tudo que é bom vem do nosso Pai. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não pode fazer, tem coisas que a gente não pode ser, e a primeira coisa delas é ter um coração orgulhoso. Como eu disse, nosso coração é como uma terra. E uma terra, quando ela tá dura, como é que a semente entra? Ela não entra. Quando um coração tá duro, como é que a semente do Pai entra? Como é que a palavra do Pai entra? Como é que a verdade do Pai entra? Como é que o amor do Pai entra? Não entra. Se a gente não tem um coração quebrantado, um coração que quer mudar, que quer viver algo novo, que quer ouvir, que quer obedecer, que quer seguir as instruções, que confia nas instruções, que teme o Pai. Isso o que eu tô falando aqui agora pra vocês é o que a gente não pode ser, o que a gente não pode fazer se a gente quer viver os planos de Deus pra nossa vida. Se a gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra nossa vida. Se a gente quer ter dias felizes. Se a gente quer viver a verdadeira felicidade. Se a gente quer ser cheio de amor, cheio de vida. A gente não pode ter coração orgulhoso. Além disso também, a gente precisa entender isso que eu estava falando até agora. É outra coisa que a gente não pode fazer. A gente não pode buscar o Pai para os nossos interesses. Entende? Nesse relacionamento com o Pai, é normal que a gente fale, Pai, eu tenho tal interesse, eu tenho tal sonho. E ele vai falar, filha, eu sei, né? Eu te conheço. Antes mesmo da palavra chegar na sua boca, eu te conheço inteiramente. Filha, eu sei suas necessidades. Antes de você falar, eu sei do que você precisa. Você não precisa ter medo, você não precisa ter ansiedade, você não precisa se preocupar com nada. Eu sei. Eu sei seus sonhos, eu sei seus desejos, eu sei. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar, em primeiro lugar, o Rei do reino do céu. O reino de Deus, em primeiro lugar. A sua justiça. Se ajustar a Ele e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o que eu não posso fazer, é buscar a Deus, para que Ele faça os meus interesses. Para que Ele me dê aquilo que eu acho que eu quero, que eu preciso, que eu tenho interesse. Não. É buscar ao Senhor, é chegar no Senhor para conhecer mais dEle. Pai, como que é seu coração? Pai, como é que é o teu reino? Pai, como que são os seus interesses? Qual é a sua vontade? Pode ir. Ele tem prazer em se apresentar para nós. Ele tem prazer em revelar o coração dele para nós. Ele tem prazer em, sabe, mostrar a face dele bondosa, a beleza dele, a bondade dele, a misericórdia que ele é, os olhos dele cheios de compaixão. Ele tem prazer em cuidar do nosso coração, tirar essas ervas daninhas, tirar essas pedrinhas, tudo que impede da vida dele fluir em nós, crescer e dar frutos.
Porque Ele nos fez para ser vencedores, para viver uma vida plena, uma vida abundante. É isso. Para prosperar, é isso. Para ser vida, 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 vida em todas as áreas da nossa vida. É isso. Não há dúvida sobre isso. E por que isso não acontece? Porque a gente precisa deixar Ele cuidar de nós. Deixar Ele cuidar do nosso coração. Às vezes tem mágoas, águas sujas, poluídas, que precisa purificar, precisa limpar, precisa higienizar o coraçãozinho, igual limpa o dente, lava o escova-dente, limpa o corpinho. A alma, o coração, a mente é a mesma coisa. A gente precisa limpar, purificar o nosso coração. Sabe, a gente precisa, então, olhar para Ele e pensar assim, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é soberano, o Senhor faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. O que o Senhor quer que eu me molde, que eu me transforme? O que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor quer que mude em mim? O que o Senhor quer que mude na minha mente, na minha forma de pensar, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas escolhas? O que o Senhor quer que eu mude? Como eu disse, às vezes você está fazendo escolhas que são distantes da vontade de Deus. Você está querendo, agarrado a coisas que você acha que é bom e que é horrível, que te faz mal, que não tem nada a ver com o plano de Deus para sua vida. E aí quando você se achega ao Senhor, quando você conhece o verdadeiro amor, aí você vai ter o discernimento e vai entender o que é e o que não é amor. O que é dele, o que vem dele e o que não vem dele. E você vai parar de aceitar migalha, vai parar de aceitar o que não vem dele. Você não vai querer, você não vai ter mais esse interesse, porque ele, se você deixar, ele te transforma. Você não vai caminhar mais como esse mundo caminha, com os interesses que esse mundo tem, com o valor que esse mundo tem, atrás de coisas que esse mundo acha que tem valor. Não, você vai caminhar seguindo aquilo que tem um valor eterno, princípios eternos. Entende? O Senhor ama vidas. O Senhor ama a sua vida. O Senhor ama. Ele quer cuidar do seu coração, tirar a amargura, tirar a mágoa. Para isso você precisa ouvi-lo. E ele diz, você precisa perdoar. Você precisa liberar seu coração, você precisa higienizar seu coração, você precisa mudar a sua mente, mudar a forma de pensar. Então, é isso que a gente não pode fazer. Buscar o Senhor para os nossos próprios interesses. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o Senhor. Porque a gente encontra prazer em andar na luz da presença dele. E como é que faz, então, para eu ter prazer nesse relacionamento? Eu preciso viver esse relacionamento. Como é que você vive um relacionamento? Como é que você tem prazer em se relacionar com pessoas? Você conhece, você escuta, você fala, você se interessa, você tem vontade de estar perto. E quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer estar perto do Senhor e mais as outras coisas perdem o valor. Porque é tão bom, é tão pleno. Sabe, tem uma coisa que eu tenho percebido na minha vida, assim, como o Senhor realmente tem me transformado. Antes, né, meu coração era tão inclinado para as coisas que têm valor nesse mundo, não todas, mas algumas, né? E aí o Senhor começou a me dar tanta satisfação, tanta plenitude nele, tanto contentamento, que esses dias eu tava falando, mãe, eu sou tão feliz assim no meu quartinho com o Senhor, sabe? Tipo, tão satisfeita, tão plena, eu sou tão feliz, tipo, eu choro de gratidão, eu falo, pai, eu gosto de estar aqui com você. É bom demais, tipo, eu não quero estar em outro lugar, tá ótimo. Vamos ficar aqui, sabe? É tão bom, eu posso ser eu sou livre nele. É nele, a gente precisa estar nele, a gente precisa estar em Jesus, a gente precisa estar nesse relacionamento. Ouvindo, falando a verdade pra ele, pai, eu sinto isso, é isso que tá aqui no meu coração, eu tenho essa dor. E ouvindo o que ele tem pra falar, além da palavra, a gente escuta o que ele tem pra falar. E ele vai nos curando, ele vai nos transformando, ele vai nos renovando, fazendo algo novo em nós. Então, o que a gente tem que fazer é ter esse coração humilde, essa vontade, esse interesse, essa decisão,
sabe, família? Porque às vezes você não vai sentir vontade. Às vezes, quem vai estar guiando você não é o seu espírito, mas é a sua alma, é o seu corpo, são os interesses desse mundo. Mas Deus nos deu um espírito de amor que é amado por Ele e que tem a liberdade de amá-lo acima de todas as coisas. Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de domínio próprio. Deus nos deu um espírito de domínio próprio. E é assim que precisa ser o nosso coração, cheio de amor, cheio de paz, cheio de equilíbrio. Nós nascemos para nos dominar. Então o amor, família, é uma decisão. Nós decidimos amá-lo. Nós decidimos, nós nos comprometemos com essa aliança. Ele tem uma aliança com a gente eterna. Antes da fundação do mundo, ele criou a nossa vida para viver nele. Ele nos escolheu. Família, não normaliza isso. Não acho isso normal. Tem um monte de gente lá fora. Tem muitas pessoas lá fora que estão sofrendo, que estão perdidas, que estão dominadas pelas trevas, que estão em depressão, que estão ansiosas, que têm coisas, mas que não são satisfeitas, que não são contentes, que estão sempre preocupadas, que estão, enfim, sabe? Tem um mundo lá fora, em trevas. Valoriza. É o maior presente que nós poderíamos receber. Esse pai, esse amigo, esse amor, esse salvador, esse conselheiro, esse guia, o todo-poderoso, o Deus soberano, a fonte de tudo que é bom, o provedor, o curador, o perdoador, tudo, o maravilhoso, tudo que a gente precisa tá nele. Jesus, ele fala assim, ó, permaneça em mim. E as minhas palavras em você. Sem mim, nada você pode fazer. Eu sou o ramo. Eu sou a videira, perdão. Eu sou a videira. Vocês são os galhos. Sabe? Eu sou a árvore, vocês são os galhos. Se eu quebrar o galho e se você sair de mim, você não vai ter vida, você não vai gerar fruto de vida, você vai gerar fruto de morte. Você entende isso? Então permaneça em mim, permaneça perto, permaneça me ouvindo. E essa é a última coisa que o Senhor quer falar aqui pra gente. Sabe, não é sobre a gente sentir, como eu tava dizendo, não é sentir vontade. Às vezes a gente não vai ter vontade de ler a Bíblia, de passar tempo com o Pai, de orar, de falar com Ele, de escutar Ele, de obedecer. A gente não vai ter vontade. Vai ter. É normal. Mas a gente precisa ter o quê? Comprometimento, decisão. Se Ele é fiel constantemente, continuamente, na bondade, no amor, na misericórdia, na presença dEle, somos nós que precisamos nos dominar e fazer escolhas. Eu decido ouvir meu Pai. Eu decido buscar o meu Pai. Essa é a última coisa que a gente precisa fazer pra gente viver, né? Vamos recapitular. É coração humilde. É buscar estar na presença de Jesus. Andar na luz da presença dele. É coração humilde. Coração humilde para poder ser transformado, renovado. E a gente vai ser transformado e renovado quando a gente escuta o nosso Pai. Escuta. Então, vamos lá. Pensa comigo, tá? Não é sobre um vento que você sente. É sobre um vento que você escuta. Não é algo que é sensorial, que você precisa. Não, é sobre ter, pela graça dele, a capacidade de escutar o Espírito Santo acima de todas as coisas. Mas eu só vou escutar o Espírito Santo acima de todas as coisas e andar sobre tudo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando eu me alimento de verdade. Eu escuto Deus, eu passo tempo com Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu tempo, que é dele, eu devolvo, é tudo dele, ele nos empresta o fôlego de vida, o tempo, a mente, o coração, o corpo, a vida, é tudo dele.
nem a nossa vida é nossa. É tudo dele. E nós apenas devolvemos e falamos: nós somos seu, Senhor. A nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa boca, as palavras, o Senhor vai colocar na nossa boca. O nosso corpo, as nossas mãos, os nossos pés, todo o nosso ser, a nossa agenda, os nossos interesses, o nosso caráter, tudo que o Senhor nos deu. Nós dizemos que é seu, nós entregamos para você. E o Senhor faz, o Senhor age em cada uma das áreas da nossa vida. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, tudo, entrega tudo para Ele. Deixa Ele cuidar, deixa Ele falar sobre cada uma das áreas da sua vida. Deixa a voz dele ser maior sobre cada uma das áreas da sua vida. Deixa o olhar dele ser o olhar que vai ser o único olhar. Você entende? Porque muitas vezes, né, nisso da gente ficar buscando em pessoas, o nosso coração fica assim: poxa, Senhor, mas fulano não fez tal coisa, mas fulano não deu tal coisa, mas fulano me magoou porque devia ter feito tal coisa, porque devia ser tal coisa, porque devia fazer tal coisa, mas fulano não é. Fulano, olhando pro outro. E o Senhor tá falando: para de olhar pro fulano e olha pra mim. E me escuta. Para de olhar pro fulano, se fulano é, se fulano não é, se fulano faz, se fulano não faz. Olha pra mim. E ele fala: e você? E o seu coração? Você quer ser curado? Você quer restauração? Você quer transformação? Você quer uma vida nova? Você quer levantar e andar para nunca mais voltar para esse lugar? Você quer viver algo novo? Você quer viver uma nova história? Você quer viver a vida abundante que Jesus morreu para que você viva? Família, como é que a gente pode não se sentir amado se alguém morreu por nós? Se alguém entregou a própria vida por nós? Às vezes você tá aí sofrendo, chorando por pessoas que não estão nem aí pra você, que nunca se importaram, que nunca valorizaram, e você tá achando isso que é ruim? Acabar? Não, não é ruim, é bom. Agradeça. Celebre, que bom, é uma libertação, como é que fala? Um livramento. Celebre, agradeça, porque não é isso que o Senhor tem pra nossa vida. O Senhor tem dignidade, o Senhor tem honra, o Senhor tem amor, tem uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida feliz na presença dEle. E a partir daí, o Senhor vai nos guiando para tudo que combina com isso, que reflete essa verdade, que reflete a vontade dEle para nossa vida. Em tudo, família, em tudo. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir que as nossas escolhas foram más, erradas, ruins. Longe dele. Sem a guiança dele. Entende? Como é que o Senhor sustenta algo que não nasceu dele? Como? Entende? Ele tem um plano maior e melhor do que o nosso. A nossa parte, mesmo quando a gente não entenda o que as mãos do Senhor estão fazendo, é confiar e descansar no coração do nosso Pai. Ele é bom, Ele só é bom, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é perfeito. A gente não precisa entender tudo, mas a gente pode confiar. A gente pode descansar no amor que nosso Pai tem pela gente, no amor de Jesus. Família, Deus amou o mundo. Respira comigo. Deus amou o mundo, todo mundo, de tal maneira, tão grandiosa, tão inexplicável, que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para morrer no seu e no meu lugar, para que a gente não pereça, para que a gente tenha vida e a tenha em abundância, para que a gente seja livre de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de tudo que não vem dele, de tudo que é escasso, de tudo que não é digno, de tudo que não é respeitoso, honrado.
paz, tudo que não é paz, tudo que não traz alegria, mas dor, sofrimento, não, isso é mal. Isso é mal, a gente precisa discernir, família. A gente precisa discernir. Então, o Senhor, Ele tem algo novo para nossa vida. O Senhor, Ele faz algo novo na nossa vida. E sabe como é que Ele faz? Quando Ele fala assim, ó, você precisa me ouvir. Você precisa se decidir, andar na luz da minha presença, ter o coração ensinável, um coração aberto, me ouvir. Não precisa sentir nem vontade, nem sentir arrepio, nem sentir emoção, nem sentir sentimento, não. Você precisa, em primeiro lugar, me ouvir acima de todas as coisas. Por quê? O Senhor é aquele que chama aquilo que não é como se já fosse. O Senhor, Ele olha para nós e Ele fala coisas de nós, Ele declara palavras sobre nós que a gente ainda não está vendo com os nossos olhos. Mas se a gente crê, a gente vai ver com os nossos olhos. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor chama à existência o que não existe. O Senhor fala, haja luz e há luz. E as coisas acontecem. Esse é o poder do nosso Pai. Então Ele vai falar sobre a sua vida. Você é abençoado, tudo que você faz prospera. Você não se senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, tudo que você faz prospera. Você medita na lei do Senhor dia e noite. Você é amada. Você é preciosa, você é honrada. Enfim, o Senhor libera palavras, você é agraciada. Você é corajoso, você é forte, você é corajosa. Você pode todas as coisas em mim. Entende? O Senhor libera palavras. Ele fala sobre nós, ele revela os planos dele para nossa vida. Ele fala quem nós nascemos para ser. E isso vai acontecendo. Talvez não seja do dia para a noite, talvez seja um tijolinho de cada vez, mas isso vai ganhando forma. Enquanto a gente vai fazendo esse caminho com o Senhor, a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai sendo feliz na luz da presença dEle. Entende? Então é isso que a gente precisa fazer. A gente vai sendo renovado de dentro para fora. E a gente vai vendo a gente se tornar algo novo. A gente vai olhando pra gente de uma forma diferente. A gente vai alinhando os nossos olhos com os olhos do Senhor. A gente vai começando a nos ver como Ele nos vê. E a gente não vai aceitar mais aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não são os olhos do Senhor, que não é a palavra do Senhor, que não é o amor do Senhor. Então imagina, o Senhor fala, você é precioso, você é preciosa, você é valiosa, não abre mão de você. Você vai ficar aceitando qualquer coisa pra sua vida, qualquer circunstância, qualquer situação, você vai ficar acomodado em qualquer lugar, você vai ficar nos lugares onde tá quebrado, onde tá sujo, onde tá faltando, onde tá machucando, onde tá migalha. Não! Não, você tem o seu Pai. Você tem o seu Pai de amor, a fonte, o provedor. É dele que vem tudo. Você vai sair desses lugares, você vai renunciar a esses lugares, relacionamentos, lugares, ambientes que não combinam com o que o Senhor está falando que você é, com o que o Senhor disse que você nasceu para viver, não combina, você vai se afastar disso. Até outro dia, né, eu vi um vídeo, família, na internet, que era um monte de cachorro bem fortão, assim, aqueles bem... cachorrão, assim, musculoso, cachorro, enfim, de porte, né, cachorro bravo e tal. E um cachorrinho que era tipo um pincherzinho, mas ele tava com a mesma postura dos grandes. Tava falando sobre o ambiente. E eu achei aquela cena incrível, o cachorro, tipo, o ambiente importa, sabe? Aquele cachorro, ele tá se assemelhando com aquilo que ele tá convivendo. E nós vamos nos assemelhando, vamos ficando à imagem e semelhança quanto mais a gente convive com o Senhor. O Senhor, conviver com Jesus, conviver com o Espírito Santo, conviver com o nosso Pai, não nos molda só em sermos mansos, humildes, em sermos obedientes, em sermos generosos, em sermos amorosos, capacitados em amar o próximo, como a nós mesmos, a perdoar o próximo, como somos perdoados pelo Senhor. Não, mas Jesus, ele também é aquele leão que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, que venceu o mal. Esse é o nosso Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele domina sobre todos os corações.
Então, ele também vai nos fortalecendo, nos dando esse poder dele, vai atuando em nós e vai nos fazendo fluir com ele, mansamente, fluímos com ele, avançamos com ele, rompemos com ele, vencemos com ele, de glória em glória, de milagre em milagre, de bênção em bênção, cada vez mais, família. A gente não pode se acostumar a viver uma vida medíocre, mediana, sabe? Não, a gente tem o Espírito Santo com a gente, que ressuscitou Jesus dos mortos. Como é que a gente pode aceitar ficar numa cama, ficar se inferiorizando, ficar se comparando, ficar em lugares que não nos cabem mais, nos diminuindo? Não podemos. Nós temos o Espírito Santo, aquele que pode todas as coisas, aquele que ressuscita mortos. É dia de ressuscitar aqui também, família. Amém? Ó, pra gente finalizar, eu vou contar pra vocês aqui agora sobre algo importante. A voz do Senhor é a voz que acalma a tempestade, que mata todo o mal. Ele nos guia para algo novo. Eu vivi isso. É isso que eu queria contar aqui para vocês agora. Eu vivi várias transformações. Eu vivo várias transformações no Senhor. Ontem eu tava falando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: eu não consigo acreditar. Porque ela tava me falando assim, não, porque a minha ferida de rejeição foi aberta, eu sinto que tenho uma ferida ainda de abandono, eu não me vejo com valor, eu não tenho força, eu não me amo, eu não me acho bonita, eu não tenho, eu me sinto segura, eu não tenho autoestima e etc. E eu falei, olha, eu já passei por esse lugar, eu já me questionei, ué, por quê? Por que essa pessoa não me valoriza? Por que essa pessoa não me escolhe? Por que essa pessoa não me ama? Por que eu não me sinto amado? O que eu fiz? O problema comigo? Fiz alguma coisa de errado? Sabe? Eu já me questionei, eu já estive nesse lugar, eu já caí nesse lugar. Eu já estagnei nesse lugar. Mas o Senhor, ouvindo a voz dele, ele foi acalmando essa tempestade, me tirando, me libertando de toda mentira e me restaurando, fazendo algo novo, me fazendo me enxergar a partir dos olhos dele. Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se o outro não faz, se o outro não dá, hoje a gente pode amar. Hoje a gente pode orar até pelos inimigos, é isso que Jesus nos ensina a fazer. Ter misericórdia, compreender. Sabe? Porque a gente não tem mais essa escassez de achar que precisa vir daquela pessoa. De achar que aquela pessoa precisa me suprir, que aquela pessoa precisa me dar aquilo que eu necessito. Não. Não. É tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque até recentemente eu vi um vídeo aí de pessoas que, né, estão na mídia, têm muita influência. E elas estavam falando assim, não, porque quem tem pai, quem tem mãe, tem tudo. E se sente amado, se a pessoa se sentir amado na infância, tem tudo, tem uma força e tal. Mas e quem não tem? E quem não teve? E quem não sentiu? E aí não pode viver a vida abundante? Não vai viver a vida abundante? Não vai ter força para prosperar? Não vai ter força para avançar? Não vai ter força para romper? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E o órfão não é só o órfão de um pai que não existe, ou de um marido que não existe, não. É de alguém que não está vivo, e não está cumprindo a função, né? Não está cuidando, não está presente, não está amando. E vamos falar a verdade, ainda que esteja, pessoas são imperfeitas. A nossa verdadeira força, a nossa verdadeira fonte é o Senhor. Tudo pode nos faltar. Essa terra é uma terra de vaidade, é uma terra de passagem, é tudo passageiro. As coisas, as pessoas podem faltar em algum momento, mas a nossa força, a nossa fonte de amor, de vida, de paz, de alegria, de felicidade,
não está em nada, em nem em ninguém. Está no Senhor. O Senhor não nos fez para idolatrar. O Senhor não nos fez para buscar em coisas, em pessoas. O Senhor nos fez para ser dependente dele. Essa é a real. O Senhor nos fez para depender dele, e como é bom depender dele, porque quanto mais a gente depende dele, quanto mais ele é a nossa fonte, quanto mais bebemos dessa fonte, quanto mais nos enchemos, quanto mais somos cheios dele, mais bebemos, nos alimentamos dele, mais somos inteiros, mais somos plenos, mais somos cheios e podemos amar verdadeiramente. Essa era a Fernanda antes, a Fernanda carente, que buscava o amor, a aprovação, a validação dos outros. Essa era a Fernanda. Aí o Senhor moldou, fez algo novo, transformou, curou, restaurou, me conectou a Fernanda na fonte, na verdade. Libertou a Fernanda do mal, das mentiras, do domínio das trevas. E capacitou a Fernanda para saber que ela é amada, receber o amor do Senhor, se encher do amor do Senhor, ser renovada pelo Senhor todos os dias, a ponto de ser capacitada para amar o próximo, não mendigando nada do próximo, não esperando nada do próximo, não, barganha, eu te dou isso aqui, mas estou esperando isso aqui, não. Eu posso dar livremente, eu posso amar verdadeiramente. Esse é o amor do Senhor. O amor do Senhor é aquele que dá livremente, generosamente, alegremente, porque ele é o amor. E nós, como filhos, somos chamados para ser assim, o amor, que transborda e que dá generosamente com alegria. E é tanta gratidão, e tanta alegria, e tanta honra, porque recebemos do Senhor. Então nós podemos dar, nós só podemos dar porque recebemos primeiro, recebemos do Senhor. Que honra, que honra. Que honra, família. Amém? Vamos começar nossa leitura? Vamos lá. Salmos 89. Vou cantar rapidinho pra vocês. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Essa é a canção, família, que deve fluir no nosso coração, deve ser a música que toca no nosso coração como uma rádio, tá? O nosso coração deve tocar essa canção todo dia, todo tempo, continuamente. Somos amados, somos abençoados. Somos protegidos, somos cuidados, o Senhor é fiel, o Senhor tem uma aliança com a gente, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele nos dá paz, Ele nos dá tudo que a gente precisa, Ele tá com a gente, Ele é o Deus soberano, o Deus poderoso, Deus impossível, que não desiste, não abandona, não nos deixa em nenhum segundo. Amém? Vamos começar nossa leitura, vai. Salmos 89. Antes eu queria orar com você, vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que os corações serão nesse dia, Pai, quando for o dia que essas pessoas estiverem, que os teus filhos estiverem assistindo esse vídeo, elas vão estar com o coração preparado, Pai, um coração fértil, um coração, Pai, onde a terra não é dura, Pai, um coração onde o Senhor já cuidou, Pai, já libertou, tirou mágoa, tirou perdão, liberou perdão, Pai, já limpou para que a tua palavra caia na boa terra e frutifique, Senhor, em nome de Jesus. Santo Espírito Santo de Deus, você tem toda a liberdade para falar com a gente, Pai, para pregar a tua palavra no nosso coração e fazer novas todas as coisas, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o seu amor para sempre e que firmaste nos céus a sua fidelidade. Tu disseste: fiz a aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi
estabelecerei a tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos, pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que rodeiam o Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com o teu braço forte. Dispersaste todos os inimigos. Os céus são seus e também a terra é tua. Tu fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte, o sul, o Tabor, o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, é exaltada, é a tua mão direita. A retidão, a justiça são seus alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão na tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. Como é feliz, Pai, o povo que anda na luz da tua presença e sem cessar exultam, se alegram no teu nome, se alegram na tua retidão. O Senhor, família, é reto. O Senhor não faz curva, o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor fala e faz. Ele fala e acontece, ele fala e existe, ele é o fundador, ele é o criador de todas as coisas, ele é o seu criador, o meu criador. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Ele não volta atrás, ele não se arrepende, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, ó, presta atenção. Pois tu é a nossa glória, a nossa força, pelo teu favor, exalta a nossa força. Sim, Senhor, tu é o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu é o nosso rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de força um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi ele com o meu óleo sagrado. A minha mão o sustenta, o meu braço forte, o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade, o meu amor o acompanharão. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a minha rocha que me salva. Também o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Jamais a aliança de Deus com Jesus e com a gente se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre. Nós somos a linhagem de Deus. Nós somos a espécie de Deus. Nós somos essa espécie santa que teme, que glorifica, que exalta, que anda com o Senhor. Nós somos esse povo escolhido. Nós somos os filhos. Nós somos parte do Senhor. Nós somos representantes do Senhor. Nós somos a continuação da história de Jesus. Nós somos chamados, família, para trazer as realidades do céu para a terra, para estabelecer as realidades do céu, para manifestar as realidades do céu, para viver o céu na terra. Amém? Para ser reino, para manifestar, fazer as obras que o Senhor preparou para nós, obras maiores ainda do que as que Jesus fez. Essa é a nossa espécie. Foi para isso que nós nascemos. Firmarei a sua linhagem para sempre. O seu trono durará enquanto existirem os céus. Se os seus filhos, olha só, hein? Se os seus filhos abandonarem a minha lei, e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com vara castigarei o pecado, a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, não modificarei as promessas dos meus lábios, de uma vez para sempre
jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, que o seu trono durará como o sol e será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha do céu. Agora, vem a parte vulnerável, a parte nossa que necessita de verdade, de arrependimento, de quebrantamento. Agora o Espírito Santo ele vai revelando para nós aquilo que ainda não foi restaurado, aquilo que ainda não foi transformado, aquele deserto que a gente ainda vive. Aquele deserto que é um lugar de passagem, não de permanência. Há verdades na nossa vida. Embora o Senhor ele fale coisas para nós, né, como se já fossem, nós sabemos que ainda, muitas vezes, estamos em algumas áreas da nossa vida com coisas quebradas, faltando e fora do lugar. E a gente precisa ter essa vulnerabilidade, clamar ao Senhor, reconhecer o poder do Senhor, reconhecer essas palavras e dizer, Senhor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem uma aliança, o Senhor é bondoso, o Senhor está no seu trono, o Senhor é soberano, o Senhor pode todas as coisas. Pai, nos sustenta no processo. Pai, nos traz a sua paz, que é de entendimento. Pai, nos traz a sua sabedoria. Pai, nos guia. Pai, faz a tua vontade, nos mostra o que precisa ser transformado, que precisa ser renovado em nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos traz essa clareza nesse dia. Então o salmista vai falar assim, ó. Mas tu rejeitaste, recusaste, se enfureceu com teu ungido, revogou a tua aliança com teu servo, desonrou a tua coroa, lançando-a no chão, derrubou todos os muros e reduziu a ruínas as suas fortalezas, todos os que passam o saqueiam. Tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltou a mão direita dos teus adversários, encheu de alegria todos os seus inimigos, tirou o fio da espada e não apoiaste ele na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono, encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. É o retrato de um momento, de uma passagem. E o Senhor muitas vezes vai nos permitir, sim, passar por coisas na nossa vida. Mas hoje eu posso reconhecer com muita clareza que todos os processos eles começam em Jesus e eles terminam em Jesus. Toda vez que o Senhor permite algo ou não permite algo, é porque Ele quer nos lapidar, Ele quer nos transformar, Ele quer fazer algo novo, porque Ele tem um plano maior e melhor do que o nosso. E a gente precisa confiar mesmo quando a gente não tá vendo tudo. Ele tá. A gente precisa confiar. É que nem andar no escuro. E você tá, por exemplo, numa estrada que é toda escura e você tem um farol que só dá pra você ver um pouquinho. Você precisa continuar caminhando, continuar persistindo em andar na luz da presença do Senhor. E ser transformado todos os dias. E ser lapidado por Ele. E viver a vontade dEle todos os dias. E buscá-lo todos os dias, e ouvi-lo todos os dias, e ser renovado todo dia, e obedecê-lo todos os dias. Porque Ele é um Deus de obras completas, Ele não para no meio do caminho. Amém? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o seu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Família, nosso Pai é bom. Nosso Pai não muda, nosso Pai não volta atrás, nosso Pai não mente, nosso Pai não falha. Nosso Pai é fiel, o amor dele é fiel, o amor dele dura para sempre. Nós podemos contar com o amor do Senhor. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos para viver muitas vezes processos, confiando que o Senhor tem o melhor reservado para cada um de nós. O que eu tenho para te dizer é: não pare, não desista, continue avançando, continue olhando para o Senhor, continue crendo no Senhor, continue buscando o Senhor, ouvindo o Senhor e conhecendo cada vez mais, prosseguindo a conhecer mais dele. Porque eu creio que o nosso coração vai ser renovado, a nossa mente vai ser renovada e nós vamos
experimentar, viver em plenitude todos os planos, todos os sonhos, todas as promessas, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nossa vida. Amém? O ladrão vem roubar, vem matar, vem destruir. Esse é o retrato dessa pessoa que está num estado tão vulnerável, de humilhação, de vergonha, de dor, de sofrimento. Mas Jesus, ele vem para que a gente tenha vida em abundância, ele tem misericórdia, a misericórdia dele se renova a cada dia. Ele entende você, ele compreende a sua dor, ele quer cuidar de você, ele quer renovar você, ele quer fazer algo novo, mas lembre-se, andar com Deus é uma maratona. Não é só um milagre, não é só uma provisão e acabou, não é só uma cura e acabou, não. Ele tem mais. Ele quer intimidade, ele quer andar junto, ele quer caminhar junto, ele quer relacionamento, ele quer para sempre, um relacionamento de amor, de confiança, de segurança, de proteção, de proteger você. Amém? Em nome de Jesus. É isso, família. Um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada pela sua vida, pela sua presença. Muito obrigada por vir até aqui, por assistir até aqui. Um beijo apertado, com muito amor, com muito carinho. Acho que eu já falei isso. Se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. Curte, compartilha. Comenta também. Família, tô toda perdida porque eu vi o horário. 1 hora já de vídeo. E eu tenho um compromisso agora lá na igreja. Então, é isso. Comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo, o que o Senhor falou com você, o que ele falou no seu coração, e me deixa saber, e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Lembre-se de que somos filhos, e filhos nasceram para abençoar, para transbordar com generosidade e alegria, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!